Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 6 temas. Chiles subiu 8,3% nas últimas 24 horas. Binance libera alavancagem com o token do Santos. XRP teve um aumento de mais de 10% nas últimas 24 horas. Fundador da Luna afirma que não está fugindo. E também vamos falar de Quant, código QNT, e de Chainlink. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E vamos começar falando de Chiles, que entrou para a lista das criptomoedas com melhor desempenho no fim de semana. Ele conseguiu um rally de até 8,3% nas últimas 24 horas. Esse desempenho normalmente seria considerado mundano no mundo das criptomoedas, mas está sendo negociado contra a direção geral do mercado. O desempenho da CHZ é digno de nota porque está entre as poucas criptomoedas que atualmente superam as condições de baixa predominantes. Chiles anunciou em 15 de setembro que está prestes a lançar um novo token de FAN. Este anúncio pode estar proporcionando um impulso de confiança entre os investidores. Fatores técnicos também desempenharam um papel importante no aumento da alta do CHZ. A criptomoeda teve um desempenho geral de baixa durante toda a semana. Além disso, seu preço caiu de uma alta semanal de 22 cents para uma baixa semanal de 17 cents. Essa retração de baixa resultou em um novo teste de suporte em 18 cents, que apontou como uma zona de compra psicológica. A métrica de sentimento ponderado registrou seu maior pico em 14 de setembro, confirmando uma esmagadora mudança de sentimento de alta. Se for esse o caso, a CHZ pode ter mais vantagens. Para ler com mais calma a análise técnica e a análise on-chain, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui vemos que a Binance libera alavancagem com o token do Santos e moeda sobe. O fan token do Santos Futebol Clube teve liberado pela Binance a opção de alavancagem, fornecendo aos traders desse ativo mais opções para negociar na corretora em relação a 2 pares de stablecoins. Essa não é a primeira vez que um produto é lançado pela Binance com o token de fãs do Santos em 2022. Em maio, por exemplo, a corretora prometeu rendimentos de até 169% com o token do Santos, com o seu produto staking. Na última sexta-feira, 16, a Binance anunciou a listagem do fan token do Santos em seu serviço de margin trade, que nada mais é do que a famosa alavancagem. Com essa técnica conhecida por muitos traders, é possível pegar emprestado as moedas de um outro cliente da corretora e ter mais posição para comprar ou vender. Quando um trader toma emprestado moedas para uma operação e consegue sair com resultado positivo, os lucros são maiores que em uma operação comum. O contrário, contudo, também é verdade. E torna a alavancagem uma negociação de extremo risco para o patrimônio dos traders, mesmo os mais profissionais do mercado. Mas essa modalidade não é para iniciantes. A própria Binance, ao explicar o que é margin trading, diz para seus clientes que os riscos são altos para interessados em alavancar suas operações. De qualquer forma, quem negocia o token do Santos na plataforma pode agora acessar o Cross Margin e o Isolated Margin para os pares de negociação Santos BUSD e Santos USDT. Agora falando de Ripple, o XRP pode finalmente estar mostrando alguma força nos gráficos de preços. No momento da redação deste artigo, por exemplo, a altcoin estava entre os principais ganhadores do mercado, com um aumento de mais de 10% em 24 horas. Graças ao mesmo,
a altcoin estava sendo negociada em um nível tão alto quanto 38 cents. Para alguns observadores, esse aumento recente correspondeu a um otimismo crescente em torno do fim iminente do processo da SEC versus a Ripple Labs. Para alguns observadores, o aumento do XRP pode estar relacionado ao arquivamento da moção para o julgamento resumido pela Ripple Labs e pela SEC hoje. Outra razão para esse aumento pode ser a antecipação da multidão que está cada vez mais esperançosa de uma vitória para o Ripple. De fato, a ação de preço mais recente do XRP viu o pesquisador CryptoVinco compartilhar alguns insights sobre o assunto também. Em um Twitter recente, o pesquisador anônimo afirmou que o XRP parece estar se dissociando do resto dos mercados de criptomoedas. Graças às últimas atualizações do caso e ao aumento de preço que se seguiu, o XRP também emergiu como um sucesso nas métricas sociais. Na verdade, de acordo com o Lunar Crush, o XRP está logo atrás do ADA entre as pesquisas mais populares de seu site. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Agora, falando do Terra, o fundador da Luna afirma que não está fugindo. Neste sábado, dia 17, Do Kwon quebrou o silêncio ao escrever para seus mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Além de afirmar que não está fugindo, também comentou que só revelará sua localização para amigos e pessoas que planeja encontrar ou caso esteja jogando um jogo que necessite de GPS. Indo além, também comentou que está em total cooperação com as agências governamentais que mostram interesse em se comunicar. Mesmo assim, o paradeiro de Kwon ainda é uma incógnita e muitos investidores seguem zangados após perderem boa parte de suas economias com a queda de Luna e da stablecoin Terra USD/UST. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Mudando de assunto, agora vamos falar do Quant QNT, que está entre as redes blockchain que passaram despercebidas, talvez ofuscado por redes mais populares como o Ethereum. No entanto, a contagem de popularidade Quant parecia ter mudado drasticamente da noite para o dia. A criptomoeda nativa de Quant, QNT, entrou na lista das principais criptomoedas de tendência nas primeiras horas de 16 de setembro. Um resultado saudável do ponto de vista de publicidade e visibilidade e, com certeza, refletiu no desempenho do on-chain da QNT. A QNT registrou um grande aumento no domínio social, explicando assim por que estava entre as principais moedas digitais de tendência. Esse resultado também se refletiu positivamente em seu volume on-chain, que registrou seus maiores níveis de 4 semanas nas últimas 24 horas. A análise on-chain indicou que os investidores estavam mais inclinados para o lado otimista. Esta observação refletiu em sua capacidade de resistir à queda nos últimos 3 dias. Além disso, a QNT também conseguiu ficar acima do nível de preço de $100 após sua recuperação no meio da semana, apesar das condições de baixa prevalecentes no mercado. Para ler com mais calma a análise técnica, vou disponibilizar o link da matéria no nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E para finalizar, vamos falar de Chainlink, que recentemente anunciou o teste do DECO, que é um protocolo que visa habilitar empréstimos sob garantia. Esse protocolo, oráculo de preservação de privacidade, permitirá a transmissão de dados pela internet sem problemas. Também terá como objetivo se tornar uma adição saudável ao Chainlink. Além disso, a Chainlink conseguiu colher os benefícios de outros desenvolvimentos desse tipo em seu desempenho social no mercado de criptomoedas. Por mais de 2 anos, o link caiu em relação ao BTC.
assim como o seu domínio social. No entanto, essa narrativa mudou recentemente conforme o Lunar Crush relata em um Twitter recente. De acordo com uma atualização do Lunar Crush, o domínio social da Chainlink finalmente estabilizou depois de diminuir por mais de 2 anos. A notícia do aumento maciço da atividade social resultou no link se tornando a moeda do dia no Lunar Crush. Com o final do terceiro trimestre de 2022, o Chainlink Market apresentou outra recapitulação semanal da rede. De acordo com essa atualização, o Chainlink tem visto um aumento na atividade ultimamente. Na semana passada, houve mais de 73 milhões de atualizações de feeds, o que representa um aumento de quase 6%. A rede também registrou 102.850 solicitações VRF, mais 21,18%, e 95.290 solicitações diretas, mais 13%. Os operadores de nós no Chainlink também conseguiram acumular 122.100 links, o que representa um aumento de 15,1% em relação à semana passada. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!